Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindo a todos que estão nos ouvindo pela transmissão no nosso canal do YouTube, aqui na Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí. Antes de entrarmos na meditação na Palavra de Deus, quero perguntar aqui quantos são profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, pessoas que trabalham com a saúde. Eu quero pedir que fiquem em pé, por favor. Todos os profissionais de saúde, olha, vários profissionais de saúde aqui, lá em cima. E eu quero já fazer um convite para todos vocês. No domingo que vem, nós vamos comemorar o Dia do Profissional de Saúde. Estamos preparando um convite e queremos trazer muitos profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, pessoas que trabalham nos hospitais, ainda que não propriamente cuidando da saúde, mas cuidando do ambiente que vai cuidar da saúde. Então, no próximo domingo à noite, nós teremos aqui um culto voltado para os profissionais da saúde. Queremos orar por vocês, por seus colegas de trabalho. Então eu quero lançar um desafio. Nessa semana, até quarta-feira, nós teremos um convite físico para que quem desejar levar para um amigo possa fazê-lo e você convidar o seu amigo, o seu colega médico, enfermeiro, enfermeira, para estarem aqui no próximo domingo. Que tal? Quem é que pode convidar alguém? Olha, domingo que vem, ok? Domingo que vem vai ser tremendo. Culto da noite, nós faremos aqui uma homenagem a todos os profissionais de saúde. Podem se assentar. Muito obrigado, porque vocês vão ser parceiros nesse propósito de orarmos por todos esses profissionais que cuidam da nossa saúde, sobretudo nesse período tenso que passamos, período da pandemia, muitos que cuidaram de doentes, muitos que perderam colegas de trabalho, não é? E nós queremos então celebrar o profissional de saúde, agradecer a Deus ao ensejo do Dia do Profissional de Saúde. Muito bem. Meus irmãos, eu quero lhes convidar a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. E enquanto estão abrindo, eu quero agradecer a presença de todos vocês, seguro de que ninguém veio aqui por acaso. Deus lhe trouxe aqui nesta noite para ouvir a palavra dEle. Você que está agora sintonizando aí o canal do YouTube na transmissão online do culto da Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí, você não encontrou esta página por acaso, e a internet tem a capacidade de alcançar o mundo todo. Hoje pela manhã fizemos referência aqui ao moço que lá na Alemanha, evangelizado por um irmão da nossa comunidade, entregou a vida a Cristo, lá tão distante, não é? Porque a tecnologia possibilita essa ação de levar a palavra onde as pessoas estão. Às vezes alguém lá no hospital que no seu celular está acessando alguma coisa e se depara com uma transmissão de um culto, seja no hospital, seja em um hotel, seja em qualquer lugar, né? No restaurante, às vezes, a pessoa, enquanto espera o seu pedido, acessa lá uma transmissão, e eu quero dizer que ninguém chegou aqui por acaso. Hoje nós vamos meditar num tema que eu entendo muito pertinente. Domingo passado nós trabalhamos um pedido de oração, um pedido que veio de Jairo. Jairo pediu para Jesus entrar na sua casa. Ele estava passando um momento muito difícil.
saiu de casa e deixou a sua filha de 12 anos à morte, filha única. Que desespero deve ter sido para aquele pai. Imagine, não é? A iminência de perder uma filha. Alguém disse que a segunda pior dor, aliás, a maior dor na vida de uma pessoa é a perda de um filho. A segunda maior dor é a dor da traição, a traição conjugal. Mas a pior dor, dizem os estudiosos, é a dor da perda de um filho. Quem já viveu esta dor, certamente consegue dimensionar o trauma, a dor que é de perder um filho, de perder uma filha, sobretudo quando é um filho único. É claro que para o pai e para a mãe, não importa se é um ou se são dois filhos, mas quando se tem outro filho, você tem alguma compensação de poder ainda abraçar um filho, de poder ainda abraçar uma filha. Mas imagine aquele que tem apenas um e o perde. Foi o caso de Jairo, que saiu de casa com essa angústia. Foi até Jesus, pediu que Jesus fosse à sua casa, e Jesus sempre ouve aquela oração que brota de um coração angustiado. Jairo despiu-se do seu protocolo, ele era chefe da sinagoga, era um homem de projeção, era um homem que tinha um status, que tinha uma referência, mas no momento da aflição nós aprendemos que essas coisas caem por terra. Não estamos preocupados com o protocolo, não estamos preocupados com o que os outros vão dizer, não estamos preocupados com a nossa capacidade até de chorar. No caso do texto que analisamos domingo passado, Jairo se prostrou diante de Jesus, ele se ajoelhou no meio da rua e fez um pedido, e Jesus atendeu. E quando ele vai chegando em casa, a notícia vem de chofre, de imediato, aquela notícia trágica que ninguém gosta de ouvir, aquela notícia que muitas vezes algumas pessoas ouvem de madrugada, quando o telefone toca, e do outro lado é um policial da Polícia Rodoviária Federal, que diz assim: eu sou policial, e dá aquela trágica notícia. Ninguém gosta de ouvir. E a notícia que foi dada é: não incomodes o mestre, a tua filha está morta. Parece que tudo tinha cessado. Mas quando Jesus está presente, a palavra final é sempre dele. E Jairo, que saiu deixando a filha quase à morte, volta com ela morta, e depois que Jesus entra na sua casa, toma a menina nas mãos e diz: Talita cumi, menina, levanta-te, e a vida volta. E ela se apresenta viva, e a alegria que inundou o coração daquela família foi incomparável. Hoje eu quero tratar de uma outra situação e dar o seguinte tema à nossa reflexão: o que precisamos saber para termos vitória na família? Você quer ter vitória na sua família? Certamente. Quando a gente pensa família, a gente está pensando não apenas questão marido e mulher, mas família engloba filhos, filhas, engloba genro, nora, netos, netas. E como todos nós somos egressos de uma família, independe o credo, católico tem família, espírita tem família, budista tem família, ateu tem família, crente tem família, porque todos nós somos oriundos de uma família, todos nós. E a família é o ambiente mais importante na vida de uma pessoa.
É dentro da família que nós vivemos as experiências mais magníficas, mas também as experiências mais traumáticas. Porque é o ambiente de maior impacto emocional, psicológico e espiritual na vida de uma pessoa. Não é a escola, não é o trabalho, não é a faculdade, não é a igreja, mas é a família. É a família. Portanto, pensar este tema, o que precisamos saber para termos vitória na família, é de vital importância. Nós vamos analisar um texto, um episódio que aconteceu no ministério de Jesus e extrair dele os ensinamentos, os valores, os parâmetros, os princípios que nós podemos utilizar, e mais do que isto, nós precisamos aplicar para termos vitória na família. Compreendem? Então vamos aos evangelhos. João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2 de João, verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, medidas daquela época. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Senhor nosso Deus, nós vamos agora compartilhar a Tua santa e bendita palavra. Oramos para que o Espírito que a inspirou possa falar ao coração de cada pessoa. Ó Espírito Santo, amigo, companheiro, ensinador, que a tua ação nesta noite, em cada vida, seja notória. Ninguém veio aqui por acaso. O Senhor trouxe cada pessoa hoje aqui, através do convite de um amigo, através de uma curiosidade antiga de conhecer esta igreja. Talvez aquela pessoa que, como dissemos, acessou a transmissão deste culto, pensando que foi por acaso, mas com certeza
é o Senhor já agindo. E a minha oração é para que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa usar o pregador, colocar as palavras certas nos seus lábios, que o Senhor possa repreender toda a ação do inimigo que atua silenciosamente para impedir que a palavra seja ouvida, seja compreendida e gere vida. Pedimos ao Senhor que atues no nosso meio e o fazemos em nome de Jesus. Amém. É o relato de um casamento em Caná da Galileia. Só João relata este fato, que é e que traz mensagens extraordinárias para nós. Na verdade, a ordem dos acontecimentos que antecedem a este casamento foi o chamado dos discípulos, que acontece no capítulo 1, versículos 35 e seguintes. Jesus vai a um casamento, purifica o casamento, e a partir do verso 13 do capítulo 2, ele purifica o templo. Por si só, esta cronologia já nos ensina. Chama os discípulos, purifica a família, purifica o templo. Família é mais importante do que igreja. Família é mais importante do que templo. Família, na verdade, é a instituição mais importante na história da humanidade, na vida de qualquer pessoa. E Jesus, então, escolhe um casamento. O texto diz que lá, em Caná da Galileia, numa circunstância de matrimônio, de casamento, ele dá início aos seus sinais miraculosos. Está aí no versículo 11. Jesus poderia ter escolhido muitas outras ocasiões importantes para o povo judeu. Poderia ter escolhido, por exemplo, a festa dos tabernáculos, que também chamada de festa da colheita, é a terceira mais importante festa para os judeus. É um memorial da peregrinação do povo de Israel, saído do Egito, dirigindo-se para a terra prometida, festa dos tabernáculos, quando o povo de Deus habitava em tendas. E esta festa foi instituída lá no livro de Levíticos, capítulo 23, a partir do verso 33, tornando-se até hoje um memorial para o povo de Israel, que habitam em tendas, que fazem tendas e dormem nelas, trazendo à memória aquele período de êxodo, aquele período de saída da terra prometida, saída do Egito e em direção à terra prometida. Por Jesus poderia ter escolhido a festa dos tabernáculos para dar início aos seus sinais maravilhosos. Ele poderia ter escolhido a festa da Páscoa, que é a festa mais importante para o povo judeu e também para o povo cristão. A Páscoa judaica comemorava a saída do Egito, marcava o início do êxodo. Era o momento em que o Senhor Deus mandou que o seu povo se reunisse com vestimentas próprias para a viagem e todos nas suas casas comessem o cordeiro chamado Cordeiro Pascal. E então, naquele momento em que eles estivessem ali comemorando a Páscoa, comendo aquele Cordeiro Pascal, cujo sangue deveria ser utilizado para marcar a entrada das casas, de modo tal que a última praga derramada sobre o povo egípcio não alcançaria as famílias judaicas, que seria a morte chegando e vendo ali o sangue do Cordeiro Pascal, não chegaria àquela casa, e a Páscoa se tornou a festa mais importante para o povo judaico.
Aliás, Páscoa, Pessá, significa passar por cima. A morte chegaria e não entraria naquela casa, passaria por cima. Eu disse que é a festa mais importante para o povo judaico. E veio a se constituir na festa mais importante para o povo cristão. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa. É o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus poderia ter escolhido estas festas ou até outras que eu poderia citar para dar início aos seus sinais maravilhosos. Mas ele escolheu uma festa de casamento. Um casamento em Caná, na Galileia, como está aí no versículo de número 1. Sem dúvida que em fazendo isto, Jesus estava apontando algumas verdades preciosas. Primeira delas, família é projeto de Deus. Quando ele decide inaugurar o seu ministério de milagres, de sinais, numa festa de casamento, porque o texto diz, verso 11, o primeiro dos seus sinais miraculosos. Ele escolhe a festa de casamento e a primeira mensagem que nos vem é de que família é projeto de Deus. Mensagem tão importante, sobretudo nesses dias, em que a família tem sido alvo dos mais insidiosos ataques do diabo. Não faz muito eu ouvi de uma deputada federal, perguntou-me, pastor, você já ouviu falar do projeto que está lá na Câmara Federal, chamada Família para o Século XXI? Eu disse, não conheço. E ela me citou, disse o nome do deputado que está propondo, e é algo tão nojento, que abre espaço para a possibilidade de um pai casar-se com uma filha, e daí para diante. Que absurdo, que coisa nojenta, mas está lá tramitando na Câmara. Vejam a importância desse ano eleitoral. Eu fiquei assustado, fiquei enojado. A família está debaixo de um ataque intenso. Forças espirituais se unem, conspiram para desconstrução da família no modelo bíblico, naquilo que a palavra de Deus ensina. Então Jesus, quando vai a uma festa de casamento, primeira mensagem que está dizendo, família é projeto de Deus. Em segundo lugar, quando ele escolhe dar início aos seus sinais numa festa de casamento, ele está dizendo que não há como ser uma família abençoada à parte e sem a presença de Jesus. Toda família tem problema. Toda família. Toda família tem lutas. Toda família tem dificuldades. Porque família é algo dinâmico. É constituído não de peças previsíveis. As peças de um automóvel são previsíveis. Uma correia dentada, você tem lá no manual, seu tempo de validade. Chegou aquele tempo, tem de trocar. São previsíveis. Você troca o óleo do seu automóvel e lá na etiqueta que é colocada, é dito que você vai precisar trocar depois de tantos 1000 quilômetros rodados. Previsível. Mas o relacionamento humano não é previsível, porque nós não somos iguais, portanto somos imprevisíveis. Sim ou não? Somos imprevisíveis. Mesmo aqueles pais que têm filhos gêmeos, um não se parece com o outro. Se tem gêmeos, sempre tem um que predomina sobre o outro. Sempre tem um que lidera o outro. Tem afeições físicas semelhantes, tem uma vinculação
interessante e até estranha. Episódios, por exemplo, de um irmão que passa mal em um lugar e o outro sente. São vinculações emocionais que a gente não consegue explicar, mas nenhum é exatamente igual ao outro, porque não somos previsíveis. E isto faz com que as famílias, todas elas tenham lutas, tenham problemas. Eu estou falando aqui nesse auditório para pessoas de idades variadas, de histórias familiares variadas, e que sabem dos problemas que você tem na sua família. Problemas gerados, por exemplo, pela enfermidade. A enfermidade chega e desestabiliza uma família, ou exige que a família construa uma adaptação. Há quantos que no primeiro dia ou na primeira semana de casamento são colocados diante de uma situação de saúde que afetou um dos cônjuges e vai se prolongar pela vida toda. Acontece assim. O que eu quero dizer nesta introdução é que Jesus escolheu um casamento para dar essas duas mensagens. Família é projeto de Deus. E segundo, a família precisa de Deus. Família é projeto de Deus. Família precisa de Deus. E eu quero lhe convidar a refletir comigo nesse texto, extraindo dele algumas lições preciosas que nos levarão e darão a nós as condições, nos darão as condições de termos vitória na família. Você quer ter vitória na sua família? Sim ou não? Você quer ter vitória na vida do seu filho? Quer ter vitória no seu casamento? Quer ter vitória na vida do seu neto? Quer ter vitória na vida do seu irmão? Então nós vamos extrair do texto. Neste texto que nos ensina que lições que podemos extrair para que possamos ter vitória na família. Em primeiro lugar, vitória na família vem quando Jesus é convidado para estar nela. Você observou o que diz o texto? Verso 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Há momentos e episódios na Bíblia em que Jesus não espera ser convidado, ele se convida. Por exemplo, Lucas capítulo 19, Jesus vai passando por Jericó, depara-se com um homem escondido no arbusto, chamado Zaqueu. Jesus olha para aquela árvore e vê aquele rostinho de um homem de baixa estatura que desejava ver quem era Jesus. E Jesus diz para ele assim: Zaqueu, desce depressa. E ele não diz assim: eu gostaria, você me convida para ir à sua casa? Ele diz assim: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está esperando o convite, ele está se convidando. Você já se convidou para alguma coisa? Quem aqui já se convidou para ir à casa de alguém? Poucos. E quando você se convida, evidentemente que isso exige um nível mínimo de afinidade, e a pessoa diz assim: você é o quê? Cara de... Né? Normalmente esperamos ser convidados. Acho que eu já contei aqui aquela história, que eu me convidei. Eu pedi para ser convidado, melhor, para ir sabe aonde? A Coreia. Eu li o livro do pastor Paul Ying Cho, Anderson, e me convidei.
Eu li o livro, fiquei impressionado, fantástico. Eu quis conhecer a maior igreja evangélica do mundo lá na Coreia. E sabe o que eu fiz? Eu escrevi uma carta para o Paul Jung-Cho. Escrevi em inglês, olha o luxo. Peguei o endereço, sabe como foi meu convite? Pastor Cho, eu li sobre a sua igreja. Que coisa maravilhosa. Fiquei tão impressionado. Eu sou pastor aqui em Barra do Piraí, numa igreja pequena. Em Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Preste bem atenção na história. E eu gostaria muito de ir à sua igreja e conhecê-lo. E conhecer a sua igreja. Mas a igreja aqui em Barra do Piraí é pequena, eu não tenho condições de ir. E eu gostaria que o Senhor me convidasse e pagasse a minha passagem para ir à Coreia. Que ousadia! Você sabe o que aconteceu? Nada. Esse tipo de história é aquela que a pessoa pensa assim, então vem um desfecho. E ele convidou, não, nada. Depois eu tive o privilégio de ir lá, porque Deus viu o desejo do meu coração. Mas eu me convidei. No caso do texto, Jesus, ele não se convidou, como fez na casa de Zaqueu. Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Não, diz o texto, que ele foi convidado. Agora preste atenção. Casamento é algo muito íntimo. É uma celebração familiar. Quando há um casamento aqui na igreja, foi-se o tempo em que se fazia um convite público. Venha todo mundo. Hoje não, porque não dá, é boca livre. E você convidar muita gente, se a pessoa não for bem atendida, ela sai o quê? Falando mal. Sim ou não? Ih, mas faltou aqui, que casamento pobre, e não sei mais o quê, e demorou muito a comida, e a comida... Então, é muito íntimo. Para um casamento, você convida pessoas mais próximas, pessoas íntimas. Dentre o círculo de amizade, você vai estreitando para caber dentro do seu orçamento. É diferente de um show. Em um show, o interesse é que se tenha o maior número possível de pessoas, sim ou não? Aí se coloca um outdoor. E se diz, na loja tal está vendendo ingresso. Você já pensou se casamento fosse assim? Casamento coloca um outdoor na saída da ponte. E quem estiver interessado, vá lá na loja tal. Você já pensou? E pior ainda se disser o cardápio. Hein? Fricassê, filé mignon, camarão, e não sei mais o que. Bebida à vontade, e lá um outdoor, casamento do fulano de tal, e apresentar o cardápio. Sabe o que vai acontecer? Tem fila daqui até o centro da cidade. Mas casamento não é assim. É festa íntima. É festa íntima. Para a festa de casamento, são convidadas aquelas pessoas que são próximas, mais significativas. E o texto diz que Jesus foi convidado com os seus discípulos. Nós não sabemos os nomes dos noivos, não sabemos a idade deles, não temos o desfecho deste casamento, mas eu ouso dizer que esse casamento foi muito abençoado. Você sabe por quê? Por quê? Porque Jesus foi convidado. Jesus foi convidado. E quando Jesus convidado, e ele foi convidado e aceitou o convite, porque diz aí, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ele aceitou o convite e foi. Amigo, que me ouve nessa noite, Jesus
gosta de ser convidado para vir à nossa família. Ele gosta de ser convidado para vir ao nosso coração. Ele deseja ser convidado. Ele não chega numa família e diz, eu cheguei à força, não. Quem faz isto é o inimigo de nossas almas. Ele é abusado. Ele violenta a família. Ele entra. Se alguém der para ele uma pequena brecha, ele é um intruso. E vai entrando. E vai estragando. E vai cumprindo aquilo para o seu que é o seu propósito, matar, roubar e destruir. Mas Jesus não age assim. Ele espera ser convidado. E quando convidado, ele aceita o convite. Entende? Então essa família foi abençoada. Você quer ter vitória na sua família? Convide Jesus. Não é religião. Ao final deste culto eu vou lhe convidar, eu vou lhe ajudar a convidar Jesus para vir habitar na sua vida, para vir habitar na sua família. E saiba que este é o convite que Ele não recusa, Ele tem prazer em atender. Então, para termos a vitória na família, precisamos convidar Jesus. Convide Jesus. Segundo lugar, a vitória na família vem quando Jesus está presente ou estiver presente, quando falta o vinho. Jesus estava no casamento, faltou o vinho. Diz o texto, no verso de número 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Acabou, não tem mais vinho. O vinho faltou, seja pela quantidade de pessoas, ou pelas condições financeiras da família. Uma festa de casamento, no Antigo Testamento, podia durar até 7 dias. Imagine, 7 dias comemorando o casamento. Boca livre. Eu tiro até o outdoor. Você imagina, porque nessa altura não dá outdoor. Imagina, segunda, terça, quarta, quinta. Onde é que você vai? Eu fui num casamento ali, que tinha uma comida muito legal. Eu já ouvi histórias aqui em Barra do Piraí muito estranhas e muito engraçadas. Já ouvi histórias de pessoas, por exemplo, que paravam lá em frente à igreja católica principal, vendo o casamento, sem conhecer ninguém. E terminava a festa, entrava no carro. E ia para a celebração. Boca livre. E muita cara de pau. Não é verdade? O vinho talvez tenha acabado por uma de duas razões. Muita gente, e a quantidade, a qualidade, a condição financeira da família. O vinho na Bíblia é símbolo de alegria, celebração e felicidade. A responsabilidade financeira do casamento era do noivo. Razão porque, diz o texto, lá no verso 9, quando Jesus transformou água em vinho, o noivo foi chamado, porque era a responsabilidade dele, isso era tão sério, que a falta do vinho no casamento poderia criar condições e motivo para um processo judicial para o noivo. Como pode fazer um casamento e não prever suprimento de vinho suficiente? Faltou vinho. Agora preste atenção. Na família, muitas vezes, falta o vinho. Há situações que roubam a alegria da família,
que trazem tristeza para a família. A falta do vinho trouxe tristeza, a presença do vinho trouxe alegria. Aqui diz que naquela celebração faltou vinho. Quantas famílias que estão vivendo a tristeza porque faltou a alegria, o vinho da alegria. E aqui, obviamente, eu não estou me referindo ao vinho físico, mas àquilo que ele simboliza. Não tem mais alegria. No casamento, a beleza dos votos trocados diante de um celebrante, de um olhando no olho do outro e fazendo declarações emocionadas, declarações belíssimas, lindos poemas, escritos com antecipação na tranquilidade da sua casa e pensando, é isto que eu vou dizer para o meu amado, é isto que eu vou dizer para a minha amada, e diante do celebrante, as declarações mais emocionantes são ditas. Mas com o passar do tempo, o poema vai sendo apagado, as palavras vão sendo esquecidas, e pior, substituídas por um enredo de filme de terror. O enredo romântico perde o lugar para um enredo de filme de terror. E a alegria proposta diante do celebrante perde para a angústia, para a tristeza que começa a se instaurar dentro da família. Muitas vezes falta o vinho. Talvez seja o caso da sua família. E situações familiares são tão íntimas. E os traumas e conflitos familiares são tão íntimos, que as pessoas que estão dentro daquela casa, quando acordam para buscarem ajuda, muitas vezes, tarde demais. Que é muito íntimo. E às vezes até, por essa visão íntima da família, quando tomamos ciência de que tal família estava vivendo aquele problema, nós ficamos perplexos e dizemos, mas eles pareciam tão bem. Você sabe por quê? Porque exatamente por conta dessa questão íntima da família, e porque as coisas vão acontecendo aos poucos, o desgaste. E eu não estou me referindo apenas à questão marido e mulher, eu estou me referindo também aos outros elementos da dinâmica da família, e vai acontecendo aos poucos, os problemas vão acontecendo aos poucos, e ao mesmo tempo em que vão acontecendo, vão se desgastando e vão construindo também algo muito estranho, que é a capacidade de camuflagem, de fantasiar, de esconder. Pessoas que escondem para a sociedade até que não conseguem mais aquela situação apodrecida dentro de casa. Estão me entendendo? Chega um momento em que o vinho faltou, a angústia chegou, o marido não se entende com a mulher, pais não se entendem com filhos. Parece que a família, ao invés de ser uma agência do céu, se torna uma filial do inferno dentro de casa, trazendo tristeza para todos que ali habitam. Porque uma família onde falta o vinho da alegria e onde não há presença de Jesus, ninguém fica preservado. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Todo mundo. Uma família, por exemplo, que viveu a perda ou vive a perda do vinho, da alegria, de saber que um filho criado com tanto amor, enveredou pelo caminho das drogas. A família toda sofre. Toda a família sofre.
vive aquele pavor que está na mente, não verbalizado, aquele pensamento: meu Deus, será que vai tocar um telefonema de madrugada? O filho que sai e fica 1 dia, 2 dias fora de casa, e o pai e a mãe sabem que ele está agrilhoado, aprisionado pelas drogas, tirou a saúde da família inteira. Todo mundo sofre. E aquele pensamento: será que o telefone vai tocar? Será que meu celular vai tocar para dizer que está preso ou que está morto? Todo mundo sofre. Entende? Faltou vinho. Mas a vitória vem quando Jesus estiver presente na família que falta o vinho. A grande verdade é que faltou o vinho, mas Jesus estava lá. E o que é que ele fez? Diz o texto que ele mandou trazer todos os vasos que os judeus usavam para purificações. E o total dos vasos chegava a cerca de 600 litros. Jesus disse assim: enchei de água essas talhas. Talvez alguém ficasse pensando: mas que loucura, faltou vinho, manda encher de água. Mas obedeceram, encheram de água. E é interessante que entre o versículo 7 e o versículo 8, não há um registro de que Jesus tenha feito uma oração, de que tenha dito: ó Deus, para que eles saibam que eu sou teu servo, opere o milagre agora ali naquelas talhas, naqueles vasos. Não, simplesmente disse: encham esses vasos. E encheram. E depois, no verso 8, tirai agora e levai-o ao mestre-sala. Ou seja, alguém foi lá em um daqueles vasos e pegou um pouco, talvez numa pequena vasilha, e levou para o mestre-sala, o mestre de cerimônia daquela casa. E ele provou. E quando ele provou, você sabe o que é que ele disse? Está aí no versículo de número 10. Todos põem primeiro o vinho bom. E quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sabe o que é isso? O vinho feito pelas mãos de Jesus se tornou muitas vezes mais saboroso do que o vinho feito pelas mãos dos homens. Não é lindo isso? A água se tornou em vinho. O mestre-sala afirmou que o vinho feito por Jesus era incomparável. Ele diz aqui: o bom vinho, ou vinho incomparável. Faltou vinho, mas Jesus estava lá. Como, o que é que a gente precisa saber para ter vitória na família? Convidar Jesus. E ter Jesus na casa quando falta alegria, falta harmonia. Você que veio aqui hoje, que precisa de Jesus na sua família, guarde esse ensinamento. Você não veio aqui por acaso. Guarde isso. Nenhuma só pessoa está acessando este culto ou presente neste auditório por acaso. Deus viu a sua necessidade, e de alguma forma usou alguém, algum recurso, algum expediente para trazer você para ouvir o que estamos lhes dizendo nessa noite. Mas há uma terceira verdade. O que precisamos saber para termos vitória na família? Terceiro lugar. A vitória na família vem quando levamos o problema
a pessoa certa. O que é que Maria fez? A mãe de Jesus estava ali, verso 1. E Jesus e seus discípulos também convidados. Tendo acabado o vinho, verso 3. Maria, a mãe de Jesus, buscou a pessoa certa. Disse para ele: não tem vinho. Sabe de uma coisa? Há pessoas que buscam socorro de forma errada. Parece que há uma conspiração, uma vinculação emocional que leva o indivíduo que está vivendo um problema sério buscar outra que esteja vivendo o mesmo problema sério. De modo que é um cego que vai buscar orientação em outro cego. Por exemplo, aquela mulher que foi afetada pela infidelidade do marido, que machucou a sua alma. Muitas vezes, conversa com aquela amiga que viveu a mesma experiência. E quem não sabendo viver a sua experiência, entrou na armadilha seguinte: pague com a mesma moeda. E ouve daquela ferida maltratada o seguinte conselho: pague com a mesma moeda. E às vezes a pessoa se degrada, abre mão de valores, porque buscou socorro na pessoa errada. Está entendendo? Maria buscou orientação com a pessoa certa. A quem você tem buscado? Em quem você tem buscado? Para termos vitória na família, precisamos buscar socorro na pessoa certa. Busque Jesus. Busque alguém que você sabe que vai lhe dar uma orientação de Jesus, que vai lhe trazer a compreensão, que vai lhe ajudar a sair da sua cosmovisão comprometida, porque uma pessoa que está vivendo um problema familiar, ela perde a capacidade de ver de forma saudável aquilo que se passa ao seu redor. A sua visão está profundamente comprometida. Ela precisa de alguém que a ajude, que a oriente. Busque ajuda na pessoa certa. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Foi isso que Maria fez. Por fim, o que precisamos saber para termos vitória na família? A vitória na família vem quando nos dispomos a fazer o que Jesus manda. Repito, o fato do Senhor Jesus ter escolhido um casamento, e este relato está registrado aqui na Bíblia, tem o propósito de trazer instrução para mim e para você. A minha oração é no sentido de que o Espírito Santo, ensinador, traduza esta palavra à sua compreensão. A minha oração é para que o Espírito Santo, que inspirou a passagem, possa aplicar esta palavra ao coração de cada pessoa aqui. Fazer o que Jesus manda. Porque o texto diz, quando Maria vai a Jesus, ele diz assim, verso 4, mulher,
que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. E Maria disse aos serventes, verso 5, fazei tudo quanto ele vos disser. Segredo. Fazer o que Jesus manda é fazer o que ele manda que está aqui. A Bíblia é um manual para a nossa vida. Eu não sei você, mas eu tenho uma grande dificuldade, entre muitas, de não gostar muito de ler manual. Eu compro alguma coisa e eu já saio montando. Aí depois eu descubro que está faltando peça, ou sobrou peça. Ou liguei o fio errado e não funcionou. Aí eu sou obrigado a voltar lá no manual. Porque quando a gente segue o manual, ele vai nos orientando, é o passo a passo. Primeiro isso, e às vezes até o manual, ele vem com imagens. Não é assim que acontece? Mas às vezes, a gente pensa que a intuição já resolveu o problema. Aí liga errado, põe um fio errado, e pior, é quando faz uma ligação elétrica e liga o aparelho e queima. Quem é que já viveu isso? Alguém já viveu? Sabe por quê? Me venderam errado. É porque vem da China. Aliás, o que é que não vem da China? Estávamos lá nos Estados Unidos, em Dallas, visitando o Sara, e fomos em muitas lojas. Cada coisa linda. Linda. E eu, curiosamente, ia olhar lá a etiqueta, Made in China, feito na China. Está em todo lugar. Quantas coisas boas feitas na China. E outras nem tanto. Precisamos seguir o manual. Fazei tudo o que ele vos disser. Meu amigo, eu não sei como está a sua família. Mas eu quero dizer para você que você pode ter vitória na sua família. Convide Jesus. Ele não força entrada no coração de ninguém. Convide Jesus. Ele quer entrar em sua vida. Aqui na palavra de Deus, lá no livro do Apocalipse,